Olá, empreendedores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Dávila e para quem não me conhece, eu sou especialista em estruturação de negócios. O que eu faço é fazer você ganhar dinheiro com segurança. E hoje, nessa live extraordinária, em mais uma terça-feira às 8 horas, nós vamos falar um pouquinho sobre inadimplência e qual que é o impacto disso para o seu negócio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é a definição de inadimplência, não é verdade? Todo mundo sabe, a definição de inadimplência é você ou um cliente seu está devendo pelo produto ou serviço que ele comprou de você ou você comprou de outra empresa ou outro negócio. Bom, e qual que é o problema, né, da inadimplência para uma empresa? Dificuldade no fluxo de caixa não prevista, menos investimento tanto para pagamento de contas quanto para desenvolvimento e crescimento da empresa. Também a dificuldade de desenvolvimento dos seus funcionários também passa por isso. Agora, você sabia que hoje mais de 5,7 milhões de micro, pequenas e médias empresas estão inadimplentes no Brasil? E você sabia também que o valor total dessas dívidas equivale a mais de 89,5 bilhões de reais? O que significa isso, gente? Muitas pessoas hoje, reclamam do mercado. Que o mercado está com a rotatividade baixa, o pessoal está preocupado, está com medo. Alguns segmentos realmente. Um dos motivos que isso acontece é justamente por causa da inadimplência. Porque o pessoal está com dificuldade de gerar dinheiro. E outra, esse perfil, essa condição, esse mapa, né, ele mostra pra gente o quê? Que o brasileiro, neste ano, vai precisar tomar muito cuidado com os passos que dá. Ou então, se organizar mais para continuar crescendo no mercado. E aí vem uma outra situação. Como é que a inadimplência vai impactar? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Como é que a inadimplência impacta negativamente o seu negócio? Primeiro ponto. Ele vai impactar um dos pilares mais importantes da sua empresa, que é o financeiro. Com esse pilar abalado, o pilar de marketing e vendas também fica, e o pilar de produtos e serviços também fica. Vocês se lembram que nas outras lives a gente falou um pouquinho sobre esses 3 pilares mais importantes do microempreendedor? Financeiro e administrativo, marketing, vendas e produtos e serviços. Como é importante, você desenvolver o seu pilar financeiro com muita atenção e muito carinho. Uma coisa que acontece, quando você deixa de pagar fornecedores, quando você deixa de pagar seus funcionários, quando você deixa de pagar para crescimento da sua empresa, isso te gera uma dor muito grande, uma dor de cabeça muito grande, tudo porque a inadimplência do seu negócio pode estar alta. E aí vem uma situação que nós vamos falar hoje. Como fazer quais as estratégias, o que eu tenho que fazer para tentar diminuir o máximo possível a minha inadimplência com meus clientes, se ela existir. Então vamos lá. Olha só, um primeiro critério importantíssimo para você conseguir diminuir o máximo possível a sua inadimplência é, para os clientes novos, fazer uma análise de crédito para eles. O que significa isso, Fábio? Mais ou menos assim. A análise de crédito funciona da seguinte forma.
tá? Você vai fazer uma pesquisa do seu cliente. O que significa uma pesquisa? Você vai perguntar o histórico de crédito do cliente, o fluxo de caixa, o histórico de pagamentos do seu cliente, através de dados que você pode pegar no Serasa, no SPC, porque por lá você consegue ter uma visão geral de como é que está o seu cliente. E assim, selecionar melhor o seu cliente ideal. Lembra que a gente conversou isso na primeira live? O perfil do seu cliente ideal. Isso é muito importante. Agora vamos lá. Quais são, tá, as informações básicas para você fazer essa pesquisa? Lembrando, tá, gente? Pegar esses dados que eu vou falar agora tem que ser com muito cuidado por causa da Lei de Proteção de Dados. Então você tem que ter uma estrutura de segurança, tá? Para ter esses dados seguros, para o seu cliente não se sentir desprotegido. Então vamos lá. Primeiro ponto, CPF. Fazer uma pesquisa pelo CPF do seu cliente. Segundo ponto, através dessa pesquisa, o que você vai olhar nela? A situação financeira, o histórico de crédito, o histórico de pagamentos de outras informações, de outras contas no caso, o comportamento do cliente, tá? Em relação a pagamentos e outras dívidas, porque, gente, nada de errado ter dívidas. O importante é a postura que o cliente tem ao pagá-las, ok? E com isso, com essas informações, você vai analisar o seu cliente. Bom, e aí vai fazer uma análise de risco de inadimplência para você tomar sua decisão. Com essas informações, você vai classificar o seu cliente como um bom pagador, um médio pagador ou um mau pagador. Por quê? Para você assumir postura de cobrança diferente. Para o bom pagador, você vai lá e pode dividir, até em boleto. Para o médio pagador, você já começa a ter um critério de cartão de crédito ou à vista. E para o mau pagador, apenas à vista. Não tem essa opção de ter algum tipo de crédito para ele. Agora, vem uma outra situação, tá? Para o mau pagador, você pode exigir que ele pague 50% antes ou da realização do serviço ou da entrega do produto e 50% na entrega do produto, dependendo de como é a sua estratégia de mercado, tá? E aí, o que você vai fazer? Você estrutura uma pesquisa para que isso aconteça com o seu cliente, converse com ele, seja o mais humano possível, ok? Não seja desumano, não chegue com a cara fechada, evite, tá? Ter uma desarmonia com esse cliente, independente da classificação dele, tá? E aí você explica para ele a situação de que, olha, como é a primeira vez que você está comprando com a gente, a nossa política interna é de que você tenha esses modos de pagamento, para que o seu cliente possa sair satisfeito e não se sentir ofendido pela situação que ele está. Falando, obviamente, de um pagador mediano ou um mau pagador. E assim você se previne de 1. Perder o seu cliente, 2. Ter uma inadimplência com esse cliente, ok? E 3. Se previne da saúde financeira do seu negócio. Agora, como desenvolver acordos claros e bem definidos, tá? Com os clientes que já estão te devendo. Primeiro ponto. Vamos mais uma vez, tá, gente? Ligue para o seu cliente de uma forma humanizada e não de forma rígida. Por quê?
você tem que usar muita empatia nessa hora. O seu cliente, ele realmente pode estar devendo, não porque ele não quer pagar, não porque ele está usando de má fé, mas sim porque aconteceu um imprevisto e ele não tem condição naquele momento. E quando isso acontece, você já tem que ir preparado para fechar um acordo com o seu cliente, mas um acordo que os dois se beneficiem. E como que é isso, Fábio? Vamos lá. Você já vai preparado, ok? Com diversas opções de pagamento, com o desenvolvimento humano da conversa, sem rigidez ou raiva ou ódio ou algo do gênero, mas com muita atenção, com muita concentração no seu cliente. E aí, uma coisa simplesmente justa. Deixar todos os itens claros do seu acordo com o seu cliente, para que ele também saia satisfeito dessa negociação e continue sendo o seu cliente. Ah não, Fábio, esse cliente não me pagou, vou querer que ele compre de novo comigo? Sim. Não descarte um cliente que pode se resolver financeiramente e aí se tornar um excelente cliente por um único motivo: a forma que ele foi tratado quando estava te devendo ou quando ele estava no momento ruim da vida dele. Uma coisa importantíssima, tá, gente? Extremamente importante. Você só vai descartar um cliente quando esse cliente realmente usou de má fé para a compra que ele fez com você. Mas se você entendeu que ele não usou de má fé, que ele realmente teve dificuldades e você está respeitando essa dificuldade dele, eu te garanto que ele vai fazer questão de te pagar assim que possível. Bom, depois disso, aí você vai fazer um trabalho interno, que é o quê? Revisar os seus contratos de inadimplência. Esses contratos, gente, eles têm que ser muito claros. Os juros têm que estar muito claros e não abusivos, tá? A forma de pagamento, ela tem que ser muito clara e segura para você e para o seu cliente. Todo o trabalho que você faz, ele tem que estar alinhado. Por quê? Porque se não tiver clareza, o seu cliente não vai lembrar de te pagar. Então, o que eu recomendo para você? Quando você está estruturando a sua empresa, procure um advogado especialista na área de contratos para justamente já deixar isso pronto para você. Aí você vai ter um contrato de inadimplência, um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra de produtos, se for o caso. E existem diversas modalidades de contrato que o advogado ele pode te ajudar. Mas lembre-se, é um advogado especialista para te dar uma assessoria realmente ideal. Ô Isabela, muito obrigado. Você também pode buscar a assessoria de um escritório de advocacia que trabalhe com cobranças. Terceirizar essa cobrança, olha que bacana. Obrigado pela sua dica. Terceirizar a cobrança é uma ação extraordinária e hoje, cada vez mais escritórios de contabilidade estão desenvolvendo formas de cobrança mais humanizadas para não precisar negativar o nome do cliente e, se negativar, só se for em último caso. Agora, vamos falar continuar falando um pouquinho sobre estratégias para lidar com clientes inadimplentes, tá? Vamos lá. Como a gente falou antes, faça uma cobrança profissional e amigável. O que significa isso? Vamos de novo. Você vai cobrar o seu cliente. O que você vai fazer? Primeiro ponto, o contrato tem que estar pronto para você mandar para o seu cliente assim que a ligação terminar. Segundo ponto, as formas de pagamento e as opções que você vai dar para o seu cliente
tem que estar pronta e não é só com uma opção, não. São diversas opções. Eu recomendaria no mínimo 3. E você tem que estar preparado na negociação para ajustar conforme a condição do seu cliente. 4. As soluções, elas têm que funcionar para vocês dois, tanto para o seu cliente quanto para você como empresa. Se não funcionar para você, não é um bom acordo. Se não funcionar para o seu cliente, não é um bom acordo. Não adianta. Quando você, como o responsável da parte de cobrança da sua empresa, ou como a gente está falando com microempreendedores, normalmente é o dono, você que vai fazer isso, né, como responsável da sua empresa, tá? Você tem que estar preparado. E quem você contratar, como a Isabela mesmo falou, você tem que entender que eles estão preparados para isso. Por quê? Se você fizer uma má negociação, ou o escritório que você contratou fizer uma má negociação, você perde o seu cliente e ele não se importa em te pagar. E se for pagar, ele só vai pagar em último caso. Bom, use o diálogo de forma inteligente, não de forma emocional, mas de forma racional, e para que você, empreendedor, tenha um fluxo de caixa saudável. O que a gente pode fazer dentro disso é te orientar da melhor forma possível. Você, empreendedor, é o transformador da sua vida. E você pode transformar a vida de diversas pessoas, diversos clientes, para que eles nunca deixem de comprar de você. Você só tem que ter maturidade o suficiente para isso. Ou, como eu gosto de falar, uma boa estratégia, na hora certa, sempre vai te trazer o melhor resultado. A Isabela mandou outra dica aqui, olha só que legal. Um escritório jurídico que faça cobrança extrajudiciais e que tenha soluções jurídicas humanizadas pode gerar grandes resultados e manter as relações com os clientes. Olha só que espetacular. Então, escolha, se você escolher terceirizar, escolha com sabedoria o escritório que vai cobrar para você. E se você resolver cobrar, tenha sabedoria na hora de desenvolver uma conversa com seu cliente. Bom, uma coisa também que eu quero falar, que é o quê? O bom relacionamento com seu cliente faz com que, no futuro, o seu cliente deixe de ser inadimplente. Lembra que a gente começou a conversar isso no início da live? Ô Fábio, o meu cliente, ele me comprou R$1.000. Pagou de 3 vezes. Na terceira, ele deixou de pagar. E já está me devendo há 2 meses. Então, como eu posso fazer isso acontecer? Muitas empresas, além da ligação, convidam o cliente para um café dentro da empresa dele. E recebem ele da melhor forma possível, sem constrangê-lo, sabe? Sem risadinhas da equipe, num ambiente humanizado, num ambiente seguro. E aí, desenvolve, além do pagamento, o cliente pode levar mais alguma coisa, pode comprar mais de você. E já deixar com as estratégias certas prontas, tudo engatilhado para um acordo digno de vocês dois. Isso, gente, são estratégias que você pode bolar pensando na idade do seu cliente, pensando no perfil do seu cliente, pensando na estrutura do seu cliente. Nunca deixe o seu cliente achar que está sendo enganado ou achar que ele está sendo humilhado. Esses 2 pontos são extremamente importantes, tá, gente? Muito importantes. Empreendedor, lembre-se, você é o transformador de vidas das soluções que você entrega, produtos ou serviços. Agora, como então eu posso fazer para evitar que meus clientes sejam inadimplentes? Uma das principais formas é
fidelizando o seu cliente. Mas como fidelizar o seu cliente? Gente, qual cliente, qual pessoa não gosta de um mimo? Não gosta de uma lembrancinha? Não gosta, às vezes, de uma balinha, de ser bem tratado, de ter um ambiente seguro e de levar uma lembrança, um brinde, quando ele está fazendo uma compra com você? Isso é uma das formas. A segunda forma que a gente vai falar hoje é programa de fidelidade. Se o cliente, vamos supor que você tem uma empresa que presta serviços na área de estética. Olha que interessante. Você pode desenvolver um programa para que ele, quanto mais serviços ele comprar de você, você pode dar descontos, você pode dar bônus, você pode desenvolver a habilidade extraordinária de fazer o seu cliente permanecer com você enquanto você conseguir prendê-lo. Porque lembra, o cliente ele só volta em você se ele vê um diferencial ou valores que você tem e que ele também tem. Um outro ponto muito importante, tá, é você aprender a manter os seus clientes, os bons clientes, com pequenos descontos que não vão te atrapalhar. Quando você está começando, ok? Isso é extremamente essencial. Por exemplo, lembre-se, tem um banco de dados do seu cliente, tá? Que você pode mandar um cartão para ele, um cartão digital, no dia do aniversário dele. Ou num dia comemorativo, que quando você estava vendendo para ele, ele te falou e você teve o carinho de anotar. Olha que interessante. Como manter um relacionamento extraordinário para o seu cliente. Ou então, por exemplo, o seu cliente vai à sua empresa e você personaliza todos os seus produtos para o seu cliente. Se você é um prestador de serviço e você precisa entregar um relatório da sua prestação de serviço para o cliente, tenha o cuidado de colocar o nome certinho dele, de não confundir o que ele está fazendo, de não confundir o nome do seu cliente, de desenvolver técnicas com o seu cliente para que ele se aproxime cada vez mais de você. E com a sua personalização, e eu estou falando de tudo, tá, gente? Tanto produto quanto serviço. Quanto mais personalizado é o seu produto e seu serviço, melhor. Falando um pouco de venda de produtos, vou te dar um exemplo simples. Vamos supor que no produto que você está vendendo, no saquinho, aquele saquinho mais básico que você pode imaginar, além do nome da sua empresa, você simplesmente coloca lá um cartão escrito à mão, falando que agradecendo pela visita do seu cliente e que ele retorne mais vezes. Ou então, que você faça com que os seus funcionários, dependendo do produto que você está vendendo, tenham o carinho de levar os produtos até o carro do seu cliente. Ou então, quando o seu cliente chegar, já tem aquele espaço na sua empresa com aquele cafezinho, aquela água, para você receber o seu cliente da melhor forma possível. Como é bom humanizar o atendimento cada vez mais e não ser nada robotizado. O que é robotizado? Sem contato, sem humanidade. Quando é aquela coisa simplesmente, tudo bem, boa noite, o que o senhor deseja? Tá bom, tá aqui. Pois não, então é isso. O pagamento está aqui, pronto, acabou. Não. Fidelizar o seu cliente é muito mais do que isso. É ter a inteligência de que você, empreendedor, depende dele e ele depende de você. Isso é uma troca. E quanto mais justa essa troca, mais o relacionamento melhora. E quanto maior o relacionamento, menor a chance de inadimplência. Agora, como oferecer um excelente serviço ao cliente para evitar? No caso dos serviços, literalmente, vamos pensar em dois tipos de serviço. Aquele serviço que é online,
tá? Que é puramente online, e aquele serviço que você presta que é presencial. Vamos lá. Primeiro ponto, para o serviço online, faça com que, lembre-se de sempre escutar o seu cliente. Se interesse pela história do seu cliente, sabe? Pergunte sobre a vida pessoal dele, como ele está lidando com as situações, tudo estrategicamente voltado para o seu serviço. Tire dele tudo o que ele necessita e vá anotando. Quando você anota, eu não estou falando anotar em teclado, tá, gente? É literalmente pegar um bloco, uma caneta e anotar toda a necessidade do seu cliente. E você, como um vendedor interessante, extraordinário que é, você vai montando estratégias à medida que você vai anotando. Depois, feito isso, você vai mandar uma proposta do seu serviço ou fechar o serviço na hora, mas se lembrando da personalização de cada ponto da história que seu cliente contou e vai promovendo o seu serviço dentro disso, acolhendo o seu cliente dentro do seu serviço e não simplesmente atacando o seu cliente com o seu serviço. Existe uma diferença muito grande disso. Agora, se a sua prestação de serviço ela é em loco, tá? Lembre-se, uma boa aparência é extraordinária, bem uniformizado, com uma identificação sua, que você está lá para fazer uma prestação de serviço. Um desenvolvimento, ok? De uma comunicação presencial, respeitosa, conversas claras. Principalmente, mostrar para o seu cliente cada passo que você vai fazer no ambiente dele. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha com... você é um encanador. E você está indo na casa do seu cliente para resolver um problema de infiltração. Comunique com o seu cliente tudo que você vai fazer. Fale a necessidade, as medidas de segurança. Fale tudo para o seu cliente. E à medida que você vai falando, você vai realizando. Para que o seu cliente se sinta seguro da sua presença. E olha a satisfação que ele vai ter quando você terminar. Como o relacionamento com o seu cliente tem tudo a ver com a inadimplência baixa. E aí, o que acontece, gente? Você, como o prestador de serviço, vai fidelizar um cliente de forma mais fácil. E quando você estiver indo embora, deixa um calendário, deixa uma caneta, deixa uma lembrança, um mimo, para que cada vez mais o seu cliente não vá se esquecer de você. Bom, agora vamos falar um pouquinho de como criar um plano de contingência para lidar com a inadimplência quando ela ocorre. Um plano de contingência, gente, é um conjunto de medidas ou ideias que você vai documentar, tá? Que você precisa escrever, senão você vai esquecer, tá bom? Preparados para que você possa lidar com situações inesperadas. Então, o que acontece? Você tem que garantir a continuidade da sua operação, da operação da sua empresa. Então, você vai pegar e vai começar a imaginar. E se meu cliente não me pagar X produto, X serviço? Se ele não tiver dando, se ele falou que ia pagar à vista e não deu conta, então eu tenho que ter uma estratégia de propor para ele pagar a prazo. Ou então, uma outra medida extremamente interessante, você ter uma reserva de emergência para a sua empresa. Para quê? Para que essa inadimplência impacte para você de uma forma mínima ou menor possível. E lembre-se muito disso. Você, empreendedor, tem total condição de, mesmo sendo um MEI ou um profissional liberal, de ter uma reserva de emergência para a sua empresa ou para a sua futura empresa. Mas como, Fábio? Vamos lá. Você vai, no início, lá na última live, quando eu falei sobre gestão financeira, eu falei sobre a sua reserva de emergência.
separe todo o produto e todo o serviço que você vender, separe um pedacinho dele para a sua reserva de emergência. Pode ser de 10%, pode ser de 5%, pode ser de 15%, fica a seu critério, mas tenha critérios para definir como você vai juntar a sua reserva de emergência para a sua empresa. Depois disso, você vai aplicar todo o seu plano de contingência na sua empresa. Então vamos lá. Modos de pagamento diferenciados, cobrança de juros, reserva de emergência, escritório de advocacia, desenvolvimento humanizado, relacionamento com o cliente e atendimento ao cliente. Você fez tudo isso que a gente acabou de falar? Parabéns. Você está no caminho para diminuir a sua inadimplência. Ah, não quero fazer isso. Que pena. A possibilidade de você ter uma inadimplência alta é muito grande. Bom, e o mais importante, você fez o seu planejamento de contingência. Agora, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar, testar e revisar. Sempre. Isso nunca vai parar. Você vai verificar quem te pagou, quem não te pagou. Por que quem não te pagou ainda está te devendo? O que deu certo com um, que você tentou com esse e não deu certo? Por que não deu certo? E vai revisando e vai aparando as arestas até chegar num método de cobrança eficaz. E também melhorando os seus vendedores, se você tiver, e você mesmo para vender. Porque muitas vezes as pessoas não pagam porque não tem clareza no momento da venda. No momento que você, empreendedor, está vendendo para ela. Agora, uma outra coisa que ajuda muito é você, empreendedor, ter uma documentação eficaz de qual cliente, qual o nome do cliente, dados do seu cliente, qual foi a última compra ou as últimas compras do seu cliente e de quanto em quanto tempo o seu cliente compra de você. Por quê? Porque assim, você pode fazer isso em uma tabela de Excel, tá, gente? Você pode fazer isso através de um sistema de gestão que vai te ajudar a gerir todos esses dados. E aí você vai fazer ações assertivas para que o seu cliente compre de você com saúde. Vocês podem reparar, o tempo todo eu vou estar falando sobre relacionamento. Porque quanto maior o seu relacionamento, tudo que a gente falou aqui tem a ver com relacionamento. Tem a ver com processos de estruturação claras. Você, empreendedor, você nunca pode ter processos de estruturação que você não entende. Você tem que entender e todos os envolvidos também têm que entender. Se você contratou um escritório de advocacia, ele tem que entender o seu processo, o seu método. Você tem que passar para ele, porque são seus valores também. Agora, você está com problema de inadimplência recorrente, vira e mexe, alguém não te paga, um cliente seu não te paga, e afins? Muito cuidado. Isso já é um sinal vermelho de que você tem que revisar muitos conceitos do que a gente acabou de falar. O que acontece? Como você pode identificar padrões de inadimplência? Uma das estratégias, tá, gente, que você pode identificar esses padrões é análise financeira do seu cliente, os dados e o histórico de pagamento dos seus clientes. Você consegue identificar, assim, quando é saudável ou não vender. E, assim, estipular um teto de compra para cada cliente seu. Por quê? Aquele cliente que um dia comprou R$500, no outro dia mais R$500, no outro dia mais R$500, e de repente ele compra R$6.000 de você, cuidado.
Proteja-se. Tenha real noção de quem é um bom cliente e aquele que simplesmente está te cevando para que você possa cair na rede dele e assim se prejudicar. Se você tem esses dados todos que eu comentei, que a gente já comentou diversas vezes aqui, com esse histórico de compras, e de repente o cliente dá um boom de compra, mantenha-se preparado. Diminua as condições de pagamento. Trabalhe estrategicamente com você e seus vendedores para que você não tenha uma inadimplência alta. E aí, o que vai acontecer? Se você tiver toda essa estratégia bem definida com antecedência, você, empreendedor, vai ter um sucesso e uma inadimplência praticamente nula. Olha que interessante. E como fazer isso durar, Fábio? Vamos lá. Primeiro, continue com um padrão de qualidade e revise esses padrões de tempos em tempos, como já falamos. Segundo, crie novas estratégias a cada momento, tanto de venda quanto de cobrança. Terceira, faça uma reunião de tempos em tempos com a sua equipe para entender o que está acontecendo com o seu cliente. E até mesmo, vamos supor que você terceirizou a cobrança com o escritório de advocacia que você contratou. Reúna-se com ele. Pode ser online, pode ser presencial, a seu critério. Para você entender as dificuldades, os acertos e o que está acontecendo com o seu negócio. Em suma, você, empreendedor, nunca pode deixar de acompanhar o seu negócio. Por quê? Depende de você a responsabilidade. A responsabilidade de atrair mais clientes. A responsabilidade de desenvolver o seu negócio. A responsabilidade de fazer o melhor para você, para a sua empresa e para os seus clientes. Bom, agora, nós temos que lembrar, nós passamos por um momento de crise absurda com essa pandemia. Essa crise, ela modificou completamente, tá, a nossa mentalidade. Alguns endureceram, outros foram mais estratégicos. Infelizmente, durante a pandemia, os que mais endureceram a mentalidade foram aqueles que quebraram, e aqueles que mais tiveram estratégias foram os que conseguiram sobreviver mesmo na dificuldade. E aí o que mudou? Tá? O que mudou de lá para cá? Os empreendedores, eles têm que estar mais preparados para estes momentos. Ah, Fábio, peraí, você está falando que eu tenho que estar mais preparado para outra pandemia, igual aconteceu agora? Eu falei, sim, exatamente o que eu falei. Gente, olha a história. A nossa história, ela é feita de pandemias, ela é feita de altos e baixos. A nossa história, desde a época medieval, ela é construída através desses altos e desses baixos. Quem não se atenta a isso, quem só vive do momento, não tem. Ele chega rápido onde ele quer, mas ele não consegue ser duradouro. Lembrem-se disso. Trabalhar a sua empresa é trabalhar se preparando para o melhor, mas se preparando para o pior, mas querendo o melhor. Um grande diferencial na vida de grandes empreendedores de sucesso é esse. Qualquer crise que eles passam, eles já estavam preparados ou já estavam estruturando para estarem preparados, mas almejavam sempre o melhor, almejavam sempre melhores metas, tinham a mentalidade de que você, empreendedor, é aquele que transforma a sua vida. Então, para você estar pronto, você tem que saber que o seu financeiro, ele vai correr junto com o seu marketing, vai correr junto com o seu produto e serviço, vai correr junto com a sua equipe. E uma das formas do seu financeiro de ser desenvolvido da melhor forma possível é você estar estrategicamente pronto e preparado para o pior. Mas com o coração aberto
querendo o melhor. Meus queridos, tudo isso que eu falei para vocês até agora é uma visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo, e eu estou falando assim, Fábio, longo prazo é quanto tempo? 6 meses? Não. A gente está falando de, no mínimo, 1 a 2 anos. Mas calma, peraí, Fábio, 2 anos? Eu tenho que estar preparado para a crise daqui a 2 anos? Eu falei, sim. Você não sabe se tem alguém na China que pode lançar um outro vírus? Ou alguém nos países da África que pode trazer algum vírus? Isso acontece o tempo todo. Entende? Agora, qual desses vírus que pode realmente ser forte o suficiente e aí explodir uma outra pandemia, a gente já não sabe. Mas se você tem uma segurança financeira com sua reserva de emergência, se você tem uma equipe preparada para vender bem e cobrar bem, você sobrevive no mercado. Então tenha um fluxo de caixa saudável, tenha uma equipe bem treinada, tenha uma reserva de emergência bem estruturada. E lembrando, tá, gente? O que significa ter uma reserva de emergência bem estruturada? Significa você ter 1 ano das suas despesas guardados. Fábio, como eu faço isso? Se você vende produtos ou serviços, é você, toda venda, tirar um pedacinho dela e colocar em outra conta ou em uma aplicação, mas sempre lembrando, a aplicação ela tem que ser com... Meu Deus, eu esqueci o termo, vocês me desculpem. Com liquidez diária, lembrei. Então, lembrando, esse dinheiro da reserva de emergência, ele tem que estar em uma aplicação com liquidez diária. E o que significa liquidez diária? Que no máximo, em 24 horas, esse dinheiro, quando você pedir, tem que estar na sua conta. Por quê? Porque ela é feita para isso, para você ter qualquer emergência, você possa resgatar. E assim, estar preparado para qualquer inadimplência. Fábio, quais são as melhores condições para me ter uma reserva de emergência? Quais são as melhores aplicações? Vai depender de banco para banco, vai depender de local para local. Se o seu relacionamento com o seu banco é muito bom, eles vão te dar ótimos CDBs, tá? Tem o Tesouro Selic, que tem um teto máximo, mas inicialmente é excelente você colocar nele, tá? Tem N aplicações que o seu gerente do banco pode te ajudar. Eu sempre me referencio, tá, gente, aos bancos digitais, porque hoje são os melhores bancos com as melhores condições. Eu recomendo muito o microempreendedor sair dos bancões, que é Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Esses são os 5 principais bancos hoje do Brasil. Tudo bem que alguns bancos digitais já estão sendo comprados por eles, tá? Mas você pode sim entrar em contato com o suporte do seu banco digital e pedir ajuda. Eu vou dar um exemplo do Nubank. O Nubank tem aquele trabalho de caixinha, que é um CDB que você aplica e ele te dá 104% da Selic. É excelente, tá? Do CDI, desculpa. Então, o CDI é uma aplicação para Selic. Tudo certo, meus queridos? Bom, passando agora, tá bom? Para trabalhar com clientes corporativos. O cliente corporativo, ele tem um perfil diferente do cliente final, tá? Por quê? Ele tem esse medo da empresa dele virar inadimplente. Então, a tratativa com ele é diferente. Como é que você faria, então, com esses clientes? Primeiro ponto, lembre-se da hierarquia na hora de negociar. Por exemplo,
São questões normalmente um pouco mais burocráticas. Quando você fala com o operacional da empresa, não vai se resolver. Você tem que falar com o gestor financeiro da empresa para conseguir acordos para que essa empresa te pague. Você negociar com grandes empresas pode ser mais desafiador, tá? Então, para essa grande empresa, você tem que estar mais preparado ainda. Por exemplo, se você tem que ter uma assessoria, aí realmente você vai ter que ter uma assessoria de um advogado, de um escritório de advocacia especializado nisso, porque eles podem ajudar você nessa negociação. Tá? Se tiver alguém aqui que faz esse tipo de serviço, coloca aqui no chat que a gente sempre está ajudando a desenvolver esses contatos. Tenha um bom relacionamento. Aí é muito necessário que você tenha um bom relacionamento com o setor de compras e o setor financeiro da empresa que você está trabalhando. Por que isso é tão importante? Porque, primeiro ponto, normalmente quando você trabalha com um cliente corporativo, as compras deles são maiores. E aí o que acontece? Você não pode perder simplesmente um cliente. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você perde um cliente, o que acontece? Muitas vezes seu fluxo de caixa cai muito. Então você tem que ter todo esse trabalho muito mais estruturado, estratégias mais claras, bem definidas. Olha aqui, a Isabela Cristina atua como advocacia que visa soluções jurídicas humanizadas, oferecendo possibilidades para os clientes e preservando as relações. Olha que interessante. Olha que abordagem diferenciada. Então, estejam preparados e ela está à disposição de quem participar dessa live, quem estiver vendo essa live. Tá? Estejam preparados para realmente preservarem os seus clientes e preservar você mesmo. Tá? Agora, como é que você pode usar a tecnologia para te ajudar e simplificar essa questão de gestão financeira? Tá? Bom, um sistema de gestão pode te ajudar. Um outro trabalho muito importante é desenvolver o sistema de gestão com os dados, monitorar todos os pagamentos, fazer conciliação bancária para você identificar com antecedência quem está te devendo ou não. Certo? Entendam que é muito importante você estar estruturado para isso. Nós trabalhamos com essa estruturação e essas estratégias. E a cada dia eu entendo, tá, gente, que uma empresa mais estruturada significa um negócio de sucesso. E aqui, tá, deixo claro que na quinta-feira nós estaremos de volta com mais uma live, certo? Eu vou até olhar aqui já de uma vez o tema da live para vocês, para que às 8 horas possamos estar juntos de novo. Lembrem-se, empresas saudáveis são aquelas que têm uma estrutura saudável. Lembre-se disso. Quanto maior a sua estrutura, mais longevidade tem sua empresa e melhor você ganha dinheiro. E na próxima live, de quinta-feira, 8 horas, nós vamos conversar sobre estratégias de negociação para mês. Vamos falar como conseguir melhores contratos. Eu aguardo vocês lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.